bem-vindo a mais esse vídeo treinamento do manual da ASA, Ação Solidária Adventista. Aqui com a gente no estúdio, pastor Evandro Fávero, coordenador da ASA da União Sul Brasileira. Obrigada pela vinda, pastor. Eu que agradeço. Ao lado do pastor está a Divânia Miranda, diretora da ASA da Igreja Central de Salvador, Bahia. Obrigada, Divânia. Obrigada também. Ao lado da Divânia, Paulo Lopes, diretor da ADRA Brasil, a ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Muito obrigada pela presença, Paulo. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui outra vez. Ao lado do Paulo, aqui mais próxima de mim, é Edilaura Ferreira, assistente social e colaboradora da ASA, também de Salvador, Bahia. Obrigada pela vinda, viu, Edilaura? Eu que agradeço. É sempre um prazer participar do vídeo treinamento da ASA. É muito bom, né? E neste capítulo especificamente, nós vamos passar informações para vocês de como organizar a ASA na igreja, Ação Solidária Adventista, para efetivamente todos colocarmos aí em ação essa vontade de ajudar, vontade de levar um mundo melhor para os necessitados. E nós vamos já começar a pergunta, por que é importante estabelecer os passos de implantação da ASA nas igrejas? Divânia, você que coordena a ASA lá em Salvador. Porque o trabalho de Deus, ele é muito valioso. E é bom, quando a gente faz o trabalho de Deus, buscar, pesquisar, estudar, para que o trabalho fique mais eficiente. E também, cada ano, vão surgindo novas pessoas na equipe, né? Na igreja, de modo geral, sempre se renova muito a liderança, né? E na ASA não é diferente, né? Então é necessário um manual, é necessário um treinamento para essas pessoas, para que elas saibam por qual caminho seguir, né? E tenham, assim, segurança no atendimento para com as pessoas necessitadas, as pessoas que precisam. E quais seriam os primeiros passos para implantar um serviço de ação solidária na igreja, de Laura? O primeiro passo começa na igreja, através da comissão de nomeação dos líderes da igreja, e dentre eles está o serviço da ASA. Ele é composto da diretora de ASA, um tesoureiro, mais o secretário. Por falar nisso, Edilaura, no manual existe lá as funções para essas pessoas que são escolhidas pela comissão da igreja. Sem falar de que a comissão da igreja, a liderança, ela deve providenciar um local, né, na igreja. Uma sala? Uma sala, para que a ASA possa atuar. Claro que nem todas as igrejas vão ter espaço físico para isso, mas na medida do possível deveria ter ali uma sala para quê? Para guardar as doações, equipamentos, para atender pessoas, também para realizar cursos, né? Na medida do possível, se for uma sala maior, realizar cursos, né? E aí nessa sala deve ter ali o logo da ASA, né? Para identificar que aquela sala é do serviço da ASA. E uma placa com horário de atendimento, né, para que fique um trabalho bem organizado, né? E quais seriam os riscos, na opinião de vocês, de desenvolver um serviço de ASA sem ter muito critério aí nos registros e planejamento? Paulo? Nós sabemos que toda ação de ajuda, ela envolve as nossas emoções. Isso é muito bom, porque a emoção, ela nos motiva à ação, ao serviço. Mas o risco que nós corremos é que quando nós agimos por emoção, nós somos levados a agir por impulso também. E aí então nós deixamos de ser efetivos muitas vezes nas nossas ações. Por exemplo, nós vamos beneficiar um grupo e vamos deixar outros que também necessitam sem ser beneficiados. Então é muito importante que para toda ação haja um bom planejamento e uma boa coordenação. Paulo, isso é até um risco, não ter um projeto, não ter um programa, um prazo determinado. Pessoas, elas podem ser beneficiadas por muito tempo, por um prazo indeterminado, e a gente acaba condicionando a pessoa a essa condição e deteriorando até essa pessoa no seu desenvolvimento pessoal. Porém, a questão do planejamento ela é importante. Tem a questão da direção divina, que a gente tem que confiar em Deus. Deus tem que ser o primeiro, Ele tem que estar em primeiro lugar em tudo que a gente fizer. Todos os projetos, nós devemos colocar sempre Deus em primeiro lugar. Mas isso não exclui o fato de a gente ter que ter um planejamento, né? Que Deus é um Deus de ordem, então nós temos que ter um planejamento para saber para onde nós estamos indo e para administrar os recursos, né, com fidelidade. É importante também, pastor, que enviemos relatórios para as comissões, para os campos, e que esses relatórios eles cheguem também aos colaboradores voluntários. É importante
que essas doações sejam prestadas conta para que eles se sintam felizes, porque doaram e estão sabendo aonde foram. Eu gostaria de saber agora que instruções o Manual da ASA oferece para facilitar justamente esse planejamento, né, os registros, a organização do serviço da ASA na igreja, de Laura. Uma das instruções é que cada diretora de ASA, ela precisa fazer, eu diria assim, um banco de dados dela. Ela tem que ter cadastro dos voluntários, dos beneficiários e os voluntários também profissionais, ou aqueles que têm alguns talentos que podem contribuir no futuro ou no presente com a ação solidária. Um outro documento muito importante que nós vamos encontrar no manual é o plano de ação. O que é o plano de ação? O plano de ação é a principal ferramenta que nós utilizamos no planejamento. E é ele que deve nortear todas as nossas atividades durante o ano, não é? As atividades da ação solidária adventista aí da igreja local. E o que deve constar nesse documento, nesse plano de ação? Aí nós vamos ter o cronograma de todas as atividades, nós vamos ter aí o nome dos coordenadores das diferentes ações que nós vamos desenvolver, nós vamos ter um calendário de reuniões, de treinamento, de atendimento e etc. Ou seja, é muito importante nós termos um bom plano de ação. E o manual nos dá todos os detalhes de como elaborar este plano de ação. E também, Paulo, no manual da ASA, nós podemos encontrar ali tipos de reuniões e explicando detalhadamente como fazê-las. Tem um outro detalhe também que o manual aborda, que é, por exemplo, como você fazer uma pesquisa, né? Como você vai angariar recursos para projetos, como elaborar um projeto, né? O manual ensina exato, tudo como isso. você agir em situações de emergência, né? Chuvas, catástrofes, de uma maneira geral, né? Então é interessante que você leia o manual para ter todas essas informações que nós colocamos aqui, né? Bom, é muito importante a gente destacar aqui que a ASA é um serviço que está fortemente interligado a vários outros departamentos da igreja. Agora eu gostaria de saber o que é importante fazer para manter essa relação de forma saudável, né? Integrar com todos os outros departamentos da igreja. Divane. Comunicação e integração é importante para que haja um desenvolvimento no trabalho, onde alguns departamentos da igreja que já executam ali os seus trabalhos, que a ASA aproveite e fique juntinho deles, apoiando e colaborando até com essa ação. Vânia, nós podemos citar o departamento do Ministério da Mulher, tem o Quebrando o Silêncio, temos o departamento Jovem com Vida por Vidas e o Mutirão de Natal. Então, a ação solidária ela pode estar envolvida em todos esses projetos e atuar. É muito importante também salientarmos que a ASA deve trabalhar de forma integrada e coordenada com a ADRA. E é esta coordenação e integração que vai fortalecer tanto o trabalho da ASA quanto o trabalho da ADRA. E ela não deve trabalhar também de forma oculta, silenciosa, ela deve trabalhar, mas divulgar o que está fazendo, né? Então, na igreja, por exemplo, divulgar, né? Você pode divulgar num boletim, você pode divulgar no mural da igreja, você pode divulgar ali na hora dos anúncios, né? Entregando pequenos folders. Divulgar o quê? O que você fez, o que você está fazendo, mas principalmente os projetos que ainda vão acontecer. Para quê? Para que você possa ter mais pessoas participando junto com você, para conquistar novas pessoas, novos voluntários para ajudar nesses projetos, né? Mas aí é só com o público da igreja, o público interno, que a ASA deve se comunicar ou não, Divane? Não. É interessante que a participação também chegue às pessoas que, quando você fala sobre o assunto, elas sentem o coração aberto e começam, então, junto com você, a participar do trabalho. E ficam felizes, porque foi uma oportunidade que foi dada para ela, parecendo assim, eu estava aqui aguardando você vir. Com certeza eu vou participar. É muito interessante. E tem campanhas também, né, Paulo? Exatamente. Nós temos, por exemplo, a Recolta, o Mutirão de Natal, outras campanhas que a ASA vai desenvolver. E é muito importante que, durante essas campanhas, nós tenhamos, por exemplo, bem claro para o nosso público-alvo, os nossos objetivos, a nossa filosofia. Muito importante que os projetos sociais, tanto da ASA quanto da ADA, sejam mostrados a esse público.
Por quê? Porque isso dá credibilidade ao nosso trabalho. As pessoas vão ver que nós fazemos um trabalho que é nobre, um trabalho que é organizado, que é honesto, e nós temos certeza que essas pessoas, então, vão ser levadas, não é, a nos apoiar nessas campanhas. Mas é imprescindível a oração, né, Edilaura? Antes da comunicação entre as pessoas, ali a comunicação com Deus em primeiro lugar. Com certeza. É através da oração que nós expomos nossos desejos, né, de ajudar ou até os nossos desejos pessoais. E quando colocamos nas mãos de Deus, Ele nos capacita para atuar. Então a oração, diria que é um critério, o primeiro critério que deveria, antes da ação, antes do projeto. Eu me lembrei, agora você falando sobre isso, de um texto de Ellen White, onde ela diz que Jesus deve ser o primeiro, o último e o melhor na nossa vida. Então, em tudo aquilo que nós fizermos, a gente tem que lembrar disso. Deus tem que ser o primeiro. Antes de fazer um projeto, ajoelhar-se, orar e pedir a direção do Espírito Santo. Mas antes de sair para a reunião onde haverá o projeto, buscar a direção do Espírito Santo. Antes de sair do projeto para a ação, buscar a direção do Espírito Santo. Durante a implementação do projeto, a direção do Espírito Santo. E aí nós teremos sucesso, porque seremos dirigidos pelo Espírito Santo. E mesmo nos fracassos, Ele vai nos confortar, vai transformar o fracasso em uma bênção para a honra e a glória de Deus. Eu agradeço muito as palavras de vocês, tenho certeza que você aí que está acompanhando essas videoaulas aprendeu bastante neste capítulo da implantação, né, da ASA aí na sua igreja. Nós deixamos para você agora uma mensagem para meditação e nós voltamos na próxima videoaula. Uma asa de êxito é aquela que deposita sua confiança em Deus. A razão de tantos não alcançarem êxito é confiarem demais em si mesmos e não sentirem a positiva necessidade de estar em Cristo. Beneficência Social, página 99. Uma asa de êxito é aquela que ama o seu próximo, mas a habilidade somente, talentos somente, ainda que os mais escolhidos, não podem tomar o lugar do amor. Beneficência Social, página 81.